Meus amados irmãos, mais uma vez com nossa Paraxá, vai a leste. Ele vai. Vai de Deuteronômio, capítulo 31, do versículo 1 ao 30. É bem pequenininha, mas tem muito conteúdo importante. Na Haftará de Isaías 55, verso 6, e Isaías 56, verso 8. E o Novo Testamento de João 18, do 1 ao 19, 42. Chegamos na Paraxá vai a leste, Deuteronômio 31, do 1 ao 30, que corresponde à penúltima porção do livro de Devarim. Nela encontramos Moisés abençoando seu sucessor, Yeshua, no qual conduziria o povo a conquistar a Canaã. E chamou Moisés a Yeshua e disse na presença de todo Israel: "Sê forte e corajoso." Pega a sua Bíblia e vamos me acompanhar com a leitura. Hoje vamos comer Bíblia. Vamos, capítulo 31, do verso 1 diante. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel. E disse-lhe: da idade de 120 anos sou eu hoje, mas não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, para que possua. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem falado. O Senhor lhe fará como fez a Sihon e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçais e animais, não temas, nem espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é que vai contigo, não te deixará e não te desamparará. E chamou Moisés a Josué e disse-lhe aos olhos de todo Israel: esforça-te, anima-te, porque este povo entrará na terra que o Senhor jurou aos teus pais a dar-lhe, e tu o farás herdar. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, não te espante. Moisés escreveu tal lei e deu ao sacerdote, filho de Levi, que levara a arca do Senhor e todos os anciãos de Israel. E ordenou-lhe Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, nas festas dos tabernáculos, quando todo Israel vier e comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolheu, lerá esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens, mulheres, meninos e estrangeiros, então dentro das tuas portas, para que ouça e aprenda e tema o Senhor vosso Deus, e tenha cuidado de fazer todas estas palavras desta lei. E que seus filhos, que não souber, ouça e aprenda a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viver sobre a terra, a qual ide passando o Jordão para a possuir. E disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias há chegado, para que morra. Chama a Josué, apresentai a vós na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordem. Assim foram Moisés e Josué, e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem que estava sobre a porta da tenda.
E disse o Senhor a Moisés: Eis que dormirá com os teus pais. Este povo se levantará e a prostituir e indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai. E me deixará e anulará a minha aliança que tenho feito com eles. Deus já estava advertindo. Assim se encenderá a minha ira naquele dia contra eles, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto deles, para que seja devorado. Tantos males e angústia alcançarão, e dirão naquele dia: não me alcançarão estes males, porque o meu Deus não está no meio de mim. Tudo que passou no Holocausto, ao exílio de Babilônia, ao Holocausto, a 7 de setembro, tudo isso por falta de quê? De obedecer os mandamentos, de obedecer a Deus. Por isso que está passando tudo isso. Não sou contra Israel, ama Israel. Mas tudo isso é por falta de obedecer. Em vez de obedecer a lei de homem, obedecer a lei de Deus, não lei de homem. Não cava lá. Volta para o eterno. Deixa a lei de homem de lado. Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que estiver feito, por se haver tornado a outros deuses. Escuta bem. Agora, pois, escreve, pois, este cântico e ensina aos filhos de Israel. Põe na sua boca, para que esse cântico seja por testemunho contra os filhos de Israel. Porque introduzirei o meu povo na terra que jurei aos seus pais, que mana leite e mel, e comerá e se fartará e se engordará. Então tornará a outros deuses, e os servirá em mim irritação, e anulará a minha aliança com eles. Deus não anulou a aliança, quem anula é quem peca. E será que quando alcançarem muitos males e angústia, então este cântico responderá contra eles por testemunha, pois será esquecido da boca da sua descendência. Porquanto conheço a sua imaginação, que eles fazem hoje, antes de que introduzca a terra que tenho jurado. Assim Moisés escreveu esse cântico naquele dia e ensinou aos filhos de Israel. E ordenou a José, o filho de Num, dizendo: esforça-te, anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que jurei e serei contigo. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever no livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levaram a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei, põe-te ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali seja de testemunho contra ti. Porque conheço a tua rebelião e a tua dureza servis, eis que vivendo ainda hoje convosco, rebeldes foste contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Estava dizendo Moisés, alertando o povo sobre o pecado, que era rebelde. Ajuntai perante mim todos os anciãos da vossa tribo, os vossos oficiais, e os seus ouvidos falareis estas palavras contra eles, por testemunho tomarei o céu e a terra. Porque eu sei que depois da minha morte, certamente vós corrompereis e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizeste mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira contra a obra da vossa mão. Então Moisés falou as palavras deste cântico ao ouvido de toda a congregação de Israel, até se acabarem. Então, minha gente,
É isso aí. Tudo que está escrito nessa lei é a pura verdade. Tudo que está escrito está acontecendo exatamente como Deus a antecipado. Que essas palavras eram para o fim e a hora. Tudo que está acontecendo é por causa da rebelião, da dureza do coração. Não estamos guardando, não pensa que a igreja, os cristianos também estão guardando, que não estão guardando. Não guarda mandamento, não guarda lei, não guarda nada. E ainda crê que se vai ser arrebatado, crê que Cristo vendrá por eles. E Israel quedará. Tanto Israel tem que se converter como a igreja cristiana. Volta aos mandamentos, volta à lei de Deus. Nada foi abolido. O Eterno não é homem para mentir. Ele não mente. Ele não ia deixar uma lei e ia abolir ela no outro dia. Isso é mentira do diabo. É mentira. Volta ao primeiro amor. Volta à lei. Guarda as festas. Guarda a lei. Guarda essas palavras tão preciosas, maravilhosas no seu coração. Yeshua está chamando, está batendo na porta. Estamos nos últimos dias. Que está fazendo? Estão dormidos? Acorda! Estamos vivendo momentos de tribulação. Mira o que está passando com Israel. O mundo inteiro está dando a espada a Israel. Por quê? Que vai acontecer? Todas essas nações que está rejeitando a Israel, que está se dividindo a terra de Israel, querendo dar a Palestina. Toda essa nação vai ter consequência. Olha o que está acontecendo. Nada se dá ouvido à palavra do Eterno. Nada. Estão correndo atrás de dinheiro, de riqueza. Não está pensando que há uma vida eterna para conquistar. Estamos nos últimos dias. Mira, a terra está gemendo. É terremoto, é guerra, é tremor de terra. É tanta coisa. Mira o que aconteceu 7 de setembro com Israel. Criança que foram mortas, bebês que foram colocados no forno, ticas que foram violadas. Não sabe a atrocidade que passou com tanta essas ticas. Tantos homens de Hamas que o violaram e além disso ainda meteram a mão na tica e ainda tiraram o útero dela. Tu crê que isso é normal? É o mesmíssimo demônio que está entrando na gente. Mira, em Inglaterra o que está acontecendo, tanta coisa. A maioria dos árabes está se levantando, está querendo tomar conta do mundo inteiro. E isso vai passar. E depois quem vai pôr uma falsa paz é o anticristo. Isso que está fazendo, querendo fazer uma falsa paz com Israel, não acredita que vai haver paz, não vai haver paz. Não haverá uma paz, haverá paz para as pessoas do mundo, mas para quem serve a Deus não vai haver paz, vai haver persecução, traição, erro contra pai, pai contra filho. Vamos ser traídos. Está preparado para essa persecução que vai vir? Ou você está pensando que vai ser arrebatado? E aí todo mundo fica aqui na tribulação e tu lá tranquilo, cantando lá no céu. Não, meu filho, prepara para a tribulação, porque é isso que está escrito na Bíblia. Lê a Bíblia, não acredita no que diz um pastor. Pega a sua Bíblia e lê. Está na hora de acordar. Muitos estão dizendo que a Bíblia foi adulterada. Pega essa Bíblia, leia ela, de Gênesis e Apocalipse. Está na hora de acordar. Desperta, tu que dorme. Aí falsos Cristo. Aí dizendo que é Cristo. Nessa agora de Jonterua, falaram que havia um arrebatamento. Muitas pessoas perderam até suas casas. Muitos se suicidaram. Por quê? Por deixar ser enganado por um bando de pastores que não tem compromisso com Deus. Venderam suas casas e foram para um estágio aí esperar o arrebatamento. Que é isso que está acontecendo? Por falta de conhecimento, falta de ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, come essa Bíblia dia e noite. Vai orar, pedir inspiração do Espírito Santo para não ser enganado. Estamos vivendo um tempo de enganação. Muitas pessoas estão enganando só para ganhar like. E as pessoas que estão pregando a verdade não ganham nenhum like.
nem um like, nem olha, nem pega a sua Bíblia e vai ler, ver se a pessoa está falando verdade. Não, acredita em tudo. E sai compartilhando a milhão de pessoas. Compartilhando mentira. Estamos chegando ao final. Essa palavra está sendo pregada a os quatro cantos da terra. Está chegando o fim. Você está preparado ou você está esperando o arrebatamento? Acorda. Vamos passar pela tribulação. Não para grande tribulação, mas vamos passar por tribulação. Quando você vê o anticristo sentar no trono, aí esse é o anticristo. Não fica julgando que um é o anticristo, que o outro é o anticristo. Só vamos saber quando o homem sentar lá no trono e proclamar como Deus. Aí tu vai saber quem é o anticristo. Antes não podemos dizer que é trono, que é o genro dele. Quem é? Isso não está... Preocupa com a sua salvação. Esquece o anticristo. Preocupa em salvar a tua família. Pega essa palavra, vai a ler. Hoje estamos vivendo momentos muito críticos, muito difíceis. Devemos estar orando, cobrindo a nossa família em oração. Consertar nossa vida com Deus. A hora vem de Yom Kippur. Yom Kippur é dia de arrependimento. Todos esses dias está em arrependimento. Não somente agora, mas todo dia da nossa vida. Minha salvação não depende da manhã, depende de hoje. Minha salvação não depende de ontem, depende de hoje, de agora. Vamos estar cobrindo a nossa família, pedindo ao Senhor que restaure a nossa família, que salva a nossa família, que vamos estar aqui. Não vamos estar para sofrer. Vamos passar persecução, mas com Cristo. Sem Cristo, esse mundo já é do maligno. A mentira está ganhando. Quem fala a verdade é mentiroso. E quem fala mentira é exaltado. Então pega essa escritura. Volta ao primeiro amor. Estuda a Torá. Yeshua, ele não leu o Novo Testamento, não. Quando ele entrava no templo, ele lia os profetas e a Torá. Não existia o Novo Testamento. O Novo Testamento veio existir depois do ano 70. Então vamos estudar essa palavra. Podemos estudar de Gênesis a Apocalipse. Mas vamos fazer caso. A Bíblia toda é completa. Não é só o Novo Testamento. Não, você vai ser enganado. Foi abolido. Tudo foi abolido. Não foi abolido nada. Yeshua disse que não venia abolir uma tilde. Que não é para tirar e nem para quitar. Nenhuma palavra dessa lei. Então não tira e nem quita. Essa é minha palavra hoje. Mas vamos seguir com a leitura da Haftará. Vamos com a Haftará de Isaías 55, do 6 ao 13. Que diz assim. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno o seu pensamento, e se converta ao Senhor e se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Eterno. Porque assim como o céu são mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, para lá se torna, mas rega a terra e faz produzir e brotar a semente ao semeador e o pão que come. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu os enviei. Porque com alegria sereis em paz e sereis guiado. Do monte e dos horteiros romperão os cânticos diante de vós, e todas as aves do campo beberão palmas.
Em lugar de espinheiro crescerá a faia, e em lugar de sarça crescerá a murta, e será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Isaías 56, do 1 ao 8. Assim diz o Senhor: guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, a minha justiça para manifestar. Bem-aventurado o homem que fazer isso, e o filho do homem que alcança mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guardar a sua mão de fazer o mal. Não fale ao filho do estrangeiro que houver indo ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me passará do seu povo. Nem tampouco diga ao eunuco: eis que sou árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito do eunuco, que guarda os meus sábados e escolhe aquilo em que eu me agrado, abraça a minha aliança. Também lhe darei na minha casa, de dentro dos meus muros, um lugar e um nome melhor do que o filho e a filha, e um nome eterno darei, cada um deles, que nunca se apagará. E os filhos dos estrangeiros, que se unirem ao Senhor para servirem, para amar o nome do Senhor e para serem o seu servo. Todos os que guardam o sábado, não profanando, que abrace a minha aliança. Esta lei. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na presença e alegrarei na minha casa, que é casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor, o eterno nosso Deus, que congrega os dispersos de Israel e ainda ajunta a outros que já lhe ajuntam. Vamos ler João, capítulo 18, do 1 ao 19. E tendo dito isto, saiu com os seus discípulos, e tendo Yeshua dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro do Cedron, onde havia um horto, no qual entrou e seus discípulos. E Judas, que o traiu, também conhecia aquele lugar, porque Yeshua muitas vezes se ajuntava com ele ali e com seus discípulos. E tendo, pois, Judas recebido cotejo e oficiais e sacerdotes e fariseus, veio com lanterna e achotes e armas, sabendo, pois, Yeshua todas as coisas sobre ele que havia de vir, adiantou e disse-lhes: a quem buscais? Responderam a Yeshua, o Nazareno. E disse-lhe Yeshua: sou eu. E Judas, que o traiu, estava com eles. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhe perguntar: a quem buscais? Yeshua voltou a perguntar. E eles disseram a Yeshua, o Nazareno. Yeshua respondeu: já vos disse que sou eu. Pois me buscais a mim? Deixa a estes ir, para que eu cumprisse a palavra que tinha dito. Dos que deste nenhum deles lo perdi. Nenhum deles lo perdi. Então Simeão, Pedro, Quefas, que tinha a espada desembainhada, o feriu o servo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas
Disse Yeshua a Kefas, a Pedro: põe a tua espada na bainha, não beberei o cálice que o Pai me deu? Então o cortês e o tribunal e os servos dos judeus prenderam a Yeshua e o amanietaram, amarraram suas mãos. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era que tinha aconselhado os judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Kefas, Simão, Pedro, outros discípulos seguiam a Yeshua. Pedro em hebreu é Kefas. E de estes discípulos era conhecido do sumo sacerdote. Então, quando entrou Yeshua na sala do sumo sacerdote, Pedro estava na parte de fora à porta. E saiu então a outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando a Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu um dos discípulos deste homem? Disse Pedro: não sou. Ora, estava ali o servo e os servidores que tinham feito brasa e estava esquentando, porque fazia frio, e com eles estava Pedro, enquanto se também o sumo sacerdote interrogou e disse acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. E Yeshua lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga, no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me pergunta a mim? Pergunta aos que ouviram o que lhe ensinei, e eis que sabem que eu tenho dito. Eu tenho dito isto. Um dos servidores que ali estava deu uma bofetada em Yeshua, dizendo: assim responde ao sumo sacerdote? E respondeu-lhe Jesus: se eu falei mal, dá mal testemunho do mal. E se falei bem, por que me feres? E Anás mandou amaniatá-lo ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali, enquanto se disseram, pois, não és também tu um dos seus discípulos? E Pedro outra vez o negou. E um dos servos do sumo sacerdote perante a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi em um horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Depois levaram a Yeshua da casa de Caifás para a audiência, que era pela manhã cedo. E entrando na audiência, para que não se contaminara, mas poder comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse: que acusação trazei contra este homem? E responderam, disse: se este não fosse malfeitor, não o entregaria. E disse, pois, Pilatos: levai-vos, julgai segundo a vossa lei. E disse então os judeus: a nós não é lícito matar pessoa alguma. Para que cumprisse a palavra de Yeshua, que Yeshua tinha dito, significado que a morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Yeshua e disse: tu és o rei dos judeus? E respondeu-lhe Jesus, dizendo: tu disse isto a ti mesmo. E disseram tu ou outros de mim. Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação, os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? E respondeu Yeshua: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejaria os meus servos para que eu fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui.
Disse-lhe, pois, Pilatos: logo, tu és rei? Yeshua respondeu: tu disseste que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, tornou-se a ir a ter com os judeus, e disse: não acho nenhum crime algum. Mas vós tendes por costume que eu solte a alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: não, mas a Barabás. E Barabás era um salteador. João capítulo 19, do 1 ao 21. Pilatos, pois, tomou então a Yeshua e o açoitou. E o sacerdote, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram sobre a cabeça, e vestiram de roupa de púrpura, e dizia: salve o rei dos judeus. E deram-lhe bufetada. Então Pilatos saiu outra vez e disse: eis que eu vos trago para fora, que eu saibais que não acho nenhum crime nele. E saiu, pois, Yeshua fora, levando a coroa de espinhos e a roupa de púrpura. E disse-lhe Pilatos: eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais sacerdotes, o servo clamava, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. E disse-lhe Pilatos: tomai vós e crucifica-o, porque eu nenhum crime nele acho. Respondeu-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Olha só porque Yeshua tinha que morrer, porque ele era filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu estas palavras, mais atemorizado ficou. Entrou outra vez na audiência e disse a Yeshua: de onde eres tu? Mas Yeshua não respondeu. Disse, pois, a Pilatos: não me falas a mim? Não sabes que eu tenho poder para crucificar e tenho poder para soltar? E respondeu Yeshua: nenhum poder teria contra mim, se de mim não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti é maior pecado tem. Disse então Pilatos: procurando soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: se solta este, não é amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. E ouvindo, pois, Pilato este dito, levou a Yeshua para fora e assentou no tribunal, no lugar chamado Listotrotos, em hebraico Gólgota. Mas eles brandaram: tira, crucifica. Disse Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Respondeu os principais sacerdotes: não temos rei senão a César. Então, consequentemente, entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Yeshua e o levaram. E levando a ele a cruz nas suas costas, saiu para o lugar chamado Caveira, em hebraico chamado Gólgota, onde crucifica, e com ele outros dois, um de cada lado, e Yeshua no meio. E Pilatos escreveu também um título e pôs em cima da cruz. Nele estava escrito: Yeshua Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Yeshua estava crucificado era a próxima cidade, e lá estava escrito em hebraico, grego e latim. Dizia, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escreva
o rei dos judeus, mas que ele disse, eu sou o rei dos judeus. João 19, do 22 ao 42. Respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Yeshua, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disse, pois, uns aos outros, não rasguemos, mas lançaremos sorte sobre ela, para ver a quem será, a quem tocará. Para que se cumprisse as escrituras que diz, repartiram entre si as minhas vestes, sobre as minhas vestiduras lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz, Yeshua estava a sua mãe, a irmã, e a sua mãe, Maria, mulher de Clopas, Maria Madalena. Ora, Yeshua, vendo a sua mãe, os discípulos que amava, que era João, estava presente, disse à sua mãe, a mulher, eis aí o teu filho. Depois disse aos discípulos, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora os discípulos recebeu Maria em sua casa. Depois, sabendo Yeshua já todas estas coisas, que estava terminado, para que as escrituras se cumprissem, disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo um lisopo, lhe chegaram à boca. E quando Yeshua tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. E Yeshua pôs no sábado, para que no sábado não ficasse o corpo na cruz, visto como era a preparação, pois era grande dia de sábado. Rogaram a Pilatos que todos que ultrapassaram o verão, todos os que estão dividindo a terra, todos os que estão fazendo maldade, verá Yeshua vindo nelas nuvens. Vai haver um grande juízo final. Todos vão ser julgados por as suas maldades, por tudo o que fizemos de bom e de mal, grandes e pequenos. Não vai haver nenhuma distinção. Todos vão ser julgados conforme o que fazemos. Vamos ser julgados conforme a Torá, conforme a lei de Deus. Aquele que não tiver seu nome escrito no livro da vida vai ser jogado no fogo eterno. Só há 2 caminhos, meus irmãos. Ou qual você escolhe? Acabamos de ler que Yeshua foi crucificado, morreu em uma cruz para nos dar a salvação. Que dolor ele sofreu. Uma coroa de espinho colocaram em sua cabeça. Tantas bufetadas lhe deram. 40 açoites lhe tomou. Tudo por nossos pecados. Ele era inocente, nós outros é que deveríamos ter morrido. Mas ele nos deu a vida, nos trouxe de volta à vida. Porque quando Adão e Eva pecou, estávamos mortos espiritualmente. Pero Yeshua nos curou da lepra do pecado. Nos deu vida e vida eterna. Vida eterna, temos que buscar, temos que estudar essa palavra dia após dia, entregar a nossa vida ao caminho dele, levantar a nossa mão e aceitar ele como nosso único Salvador. Estudar essa lei, cada dia colocar nossa vida na presença dele e nossa família. Assim,
Ele nos comprou com um preço de sangue. Ele nos salvou, nos libertou, nos tirou do lamaçal do pecado. Quantas coisas estão acontecendo hoje em cumprimento dessa escritura. E o que vai acontecer ainda? Que caminho tu queres seguir? Escolhe bênção. Escolhe estar do lado do Eterno. Que tudo te vai bem. Yeshua disse, aquele que aceita ele, pega a sua cruz e segue. Não quer dizer que o cristão não vai passar por tribulação. Claro que vai passar, mas se estamos com Yeshua, estamos seguros. Nossa salvação está segura. Porque todos vamos experimentar da morte. Então, esse é o meu conselho dessa paraxá de hoje. Deixa Yeshua entrar em sua vida. Transformar o seu coração. Cambia, deixa toda a idolatria. Tudo que não te convém, tudo que não agrada ao Senhor, coloca a sua vida. Que temos que perder? Dessa vida não levamos nada. Tu imagina, a outra vida ela é eterna, é para sempre. Aqui já sofremos nessa terra. Imagina abrir o olho do outro lado com sofrimento. Eu não quero isso para mim, nem para minha família, nem para nada que esteja cerca minha. Que cada um possa refletir no que fazemos, refletir na nossa vida. Sabemos que só há 2 caminhos, não há 3 e nem 4. Hoje as pessoas confiam em dinheiro, em carro, em tanta coisa, estão buscando riqueza. Para quê? Onde que tu vai? Quando morre, nem a roupa do corpo não leva. A sua alma. Onde que tu queres passar a eternidade? Com Cristo ou sem Cristo? Muita gente fala que vai para o inferno. Ainda não tem. O inferno nem foi inaugurado. Mas vai haver um fogo eterno que nunca mais vai cessar. Vai ser para sempre. Não aceita Yeshua por medo do inferno. Aceita ele de coração. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o seu próximo como a ti mesmo. Guardando todos os mandamentos. Os mandamentos não se resumem só em 2. Se um tropeça nenhum, se tropeçar em um, é quebrado todos. Mas é o principal, amar a Deus sobre toda coisa e seu próximo como a ti mesmo. Amar a seu pai, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterar. Tudo isso são mandamentos. Há 613 mandamentos. Mas não é só para uma só pessoa, não. Cada pessoa tem um... Para cada grupo de pessoas tem esses 600 mandamentos, está dividido. Yeshua não cumpriu os 603 mandamentos. Porque há mandamentos que não era para ele. Ele não teve filho, ele não pode cumprir o mandamento que teve filho. As mulheres se menstruam, há mandamento para elas. Yeshua não teve que cumprir esses mandamentos porque não cabia a ele. Há mandamento para mulher, mandamento para homem, há mandamento para rabino, há mandamento para Yeshua. Os 613 mandamentos não é só para uma pessoa, porque nada pode cumprir 603 mandamentos, 13 mandamentos. Mas uma pessoa que está vivendo nos mandamentos é uma delícia, é glorioso, é gratificante. Aqui podemos viver um pedacinho do que vamos passar do outro lado. Yeshua, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. E muitos hoje estão dizendo que ele não é filho de Deus. Que Yeshua venido é um homem qualquer. Não, isso é blasfêmia contra o Espírito, contra o Eterno. Isso é blasfêmia. Ele é a imagem visível de Deus. Vamos aceitar Yeshua em nosso coração. Ele é o único caminho. O caminho, a verdade e a vida. Nada vem ao Pai senão por ele. Ele é a imagem visível. Ele é a honra, a glória, a água da vida. A porta de entrada. Se não entrarmos por essa porta, não há outra entrada. Não há outro caminho. A salvação é Cristo. Ele é que nos une a Deus. Não há outro.
Não há intercessor, o único intercessor é Cristo. Entre nós e Deus e o Pai. Ele é uno, ele é um errar com o Pai. Ele é uno. E eu quero estar no milênio com Cristo. E eu quero estar aí. E eu quero entrar na terra prometida, assim como o povo de Israel entrou naquela terra prometida. Muitos não chegaram a entrar, mas hoje estamos no mesmo caminho. Muitos vai caminhando, caminhando e logo tropeça. Porque escuta muita lei de homem, o que o homem fala, não vai pela Bíblia. Esquece a lei do homem. Pega a Bíblia, confere se essa pessoa está falando a verdade, ou se é um falso profeta. Hoje as pessoas querem ganhar like, inventam um montão de coisa. Meus irmãos, vamos colocar a nossa vida em sério. Não deixe as escrituras de lado, porque é o único que temos verídico. Pede o Espírito Santo que te dê entendimento. Que o Eterno lhes bendiga e lhe guarde, que haja resplandecer o rosto sobre cada um de vocês e coloca paz. Shalom e até o próximo Shabbat. Shabbat Shalom.